A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos dando início ao nosso segundo trimestre das lições bíblicas jovens. E neste trimestre nós comentaremos a lição bíblica que tem como tema o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Amém? Nós hoje iremos iniciar comentando a primeira lição, que vai falar sobre o perigo das tentações. Esse tema que é bem atual em qualquer época para a vida do cristão, porque ele sempre está sujeito à tentação. E nós vamos estudar este tema ao longo deste trimestre, vamos estudar a vida de alguns personagens que acabaram trilhando, cedendo à tentação, porque embora foram tentados, poderiam resistir, porque a palavra de Deus, ela é muito clara, que a Bíblia fala que não sobreveio sobre vós tentação, senão humana. Olha só, mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Então, a tentação vai vir, ela vem, é uma constante na vida do crente, mas Deus também dará o escape para que possamos suportar e vencer as astutas ciladas colocadas pelo inimigo em nossa vida, nas tentações que advêm dele, porque tem tentação, meu irmão, que não é o inimigo diretamente que está jogando para cima do crente, não, mas em coisas que o próprio crente busca. Então vale também entender isto. Por quê? Porque nós temos uma natureza dentro de cada um de nós que é chamada de natureza humana, meu irmão. E eu faço sempre essa comparação, essa metáfora, essa analogia de que dentro de cada crente existe um trono. Dentro de cada ser humano, vamos ser mais geral, mais genérico, existe um trono. E quando o homem está no mundo, é um homem pecador, ímpio, que está distante de Deus, naquele trono ali está o seu eu, está o inimigo reinando e guiando a sua vida, porque o seu espírito está adormecido. Mas a partir do momento que aquela pessoa se converte a Cristo e se rende a Cristo, ele tira daquele trono o seu eu, ele tira daquele trono os desejos desenfreados, ele tira daquele trono, meu irmão, o inimigo, e agora Deus que é o centro de sua vida, Deus que reina em sua vida, e a partir deste momento a pessoa passa a ser guiada por Cristo. Entretanto, quem foi desposto do trono está sempre querendo voltar ao seu lugar de origem, porque ele está sempre ali cutucando. É a natureza humana do ser humano, é o inimigo, são as diversas tentações que sobrevêm para fazer com que o trono seja tirado de Deus, ou seja, que Deus não seja o centro, mas que o inimigo e a natureza humana que está ainda presente em nossa vida. Por isso, a redenção do nosso corpo, a ressurreição de nosso corpo é a esperança maior do crente, porque estaremos livres da ausência, estaremos livres, ausente totalmente de pecado, num corpo glorificado. Então esse trimestre nós vamos estudar isso, a tentação. A tentação. E o autor vai começar explicando, meu irmão, o que é tentação. E observe que nós vamos estudar tudo isso à luz da palavra de Deus, porque estamos tratando da lição bíblica e uma lição extremamente importante para a classe de jovens. Por isso ela está sendo direcionada para os jovens, mas também ela alcança a todos, meu irmão. Porque a tentação vem para o adolescente, vem para o jovem, vem para o homem maduro, vem para o ancião, vem para o idoso, vem para todos. A tentação não escolhe classe social, a tentação não escolhe, meu irmão, diferente entre os títulos que as pessoas possuem. Ela não escolhe as profissões, ela não escolhe, meu irmão, a faixa etária, nem tampouco a condição financeira de cada um, mas ela vem para todos de diferentes formas. Por quê? Porque a tentação que pode vir sobre você talvez não venha sobre o seu irmão. Por quê? Porque a tentação vem para tentar suprir aquela necessidade que você tem.
seja ela necessidade física, seja ela necessidade financeira, seja ela necessidade emocional, sentimental, porque vai vir, independente de qualquer pessoa, ela vai vir, mas de forma diferente, não é igual para todos, mas ela abrange de uma forma diferente, porque cada uma pessoa tem a sua particularidade, a sua subjetividade, e é isto que vai acontecer. E o autor vai explicar o que é tentação, e ele vai mostrar que tentação nada mais é que um impulso que vai mover o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Entretanto, vale frisar que a tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Tem até o hino da harpa cristã que fala: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre. E vai embora o hino. Então, como o próprio autor deste hino inspirado e escreveu a letra deste hino maravilhoso, fala que tentado não cedas, porque se você ceder, você está pecando. Então a tentação em si não é pecado. O que é pecado é ceder à tentação. Por isso o autor colocou de forma brilhante aqui que é um impulso que move o ser humano a alguma ação. E essa ação, dependendo da ação que ele tomar, de ceder ou não, ele cedendo vai abrir a porta para o pecado. E ele abrindo a porta para esse pecado vai comprometer a sua relação com o Criador. Porque se tem uma coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus de forma gradual, gradativa. E a Bíblia é bem clara, meu irmão. Quando cedemos para uma determinada tentação, tenha certeza que você vai ser tentado novamente para cair naquela mesma tentação. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então esse abismo, meu irmão, chamando outro abismo, se nós não vigiarmos, não resistirmos às astutas ciladas do inimigo e também da natureza humana, que nós temos a natureza humana, a velha natureza que ainda quer reinar, como eu falei no início, quer tomar o trono dela e quer nos guiar pelos anseios dessa vida, mas Deus está ali para nos dar o escape. Então tentação é isso. E vale frisar que tentação não é pecado, como nós estávamos falando anteriormente, meu irmão. Entretanto, meus irmãos, nós como pessoas, seres humanos, com a natureza humana ainda presente em nossa vida, nós temos necessidades. E essas necessidades são físicas, emocionais, são necessidades diversas. Por isso que toda tentação tende de forma inicial buscar preencher essas brechas, essas lacunas. E o que isso pode ser? Pode ser um desejo desenfreado por comida, pecado, é gula. Um gasto financeiro não adequado, não tem necessidade, mas se endivida. Pecado, meu irmão. Ou ainda por status. Querer crescer numa vida financeira, numa vida secular, é normal. Mas o que vem a causar isso aqui, querer crescer, ter posição, meu irmão, busca por esse status, muitas vezes tem uma motivação errada, porque a pessoa quer destaque, mas quais os meios que ela vai utilizar para alcançar o seu objetivo? Será que ela vai denegrir alguns dos preceitos, alguns dos mandamentos, conforme está preconizado na palavra de Deus? Será que ela quer aquela posição para mostrar para alguém que ela foi capaz? Para chegar para alguém aí e falar palavras que não agradam a Deus?
Então, meu irmão, tudo isso tende à tentação, e a tentação, sendo cedida, leva ao pecado. Então, nós devemos vigiar e ser sempre vigilantes, como fala Pedro na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 8, resistindo, porque venceremos assim a provação e a tentação, meu irmão. E o autor fala que uma forma de provarmos se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação nos leva a isso. É uma forma também de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Então, com isto, o que o autor da lição está querendo nos dizer? Ele está dizendo que a tentação vem. Vai vir. É constante na vida do crente, é constante na vida do cristão, a tentação. Entretanto, quando a pessoa cede, ela está agindo contrário à vontade de Deus. Entretanto, quando ela resiste, ela está mostrando que ela tem domínio sobre a sua vida. Ela suportou porque Deus deu o escape, e Deus sempre dá o escape, meu irmão. E a Bíblia é muito clara sobre isso, que Deus sempre dá o escape, meu irmão. Então a tentação, meu irmão, ela passa pela confiança que nós temos em Deus, sim. Ela passa. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou você acredita que Deus é fiel para suprir nossa necessidade. A escolha é do ser humano, meu irmão. A oferta vai chegar. E você que vai decidir entre aceitar ou não. Por isso a tentação é também uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós ou não. E quando a tentação não é resistida, faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. E quando cede, por quê? Porque quando você cede é porque você cedeu à tentação, e aquilo ali é pecado. Você pecou porque você cedeu. A tentação em si não foi pecado, porque Cristo foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Observe como Cristo foi tentado. Ele tinha uma necessidade física porque ele estava em corpo, ele encarnou e era o homem Jesus que estava sendo tentado. E o inimigo foi nas suas necessidades físicas, porque Cristo estava com fome. E o diabo fala: se tu és mesmo filho de Deus, ordena para que essas pedras se transformem em pão. E Cristo tinha o poder para fazer isso. Mas ele olhou para mim e para a tua vida. Por que ele olhou para mim e para a minha vida? Para tu e para a minha vida? Para nos ensinar uma lição. Que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, capacitado, cheio do Espírito Santo, meu irmão, e tinha a palavra de Deus guardada em seu coração. E só assim ele foi para o deserto, e quando foi tentado, ele usou, sabe quais armas ele usou? A que nós temos acesso, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Cristo usou unicamente isso, e era isso que ele queria mostrar para nós, que todos nós somos capazes de resistir à tentação e permanecer firme, porque o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar, meu irmão, e nós temos que estar revestido com a armadura espiritual que Deus nos concedeu. Mas eu tenho que agir, ir lá e tomar a armadura como Cristo fez. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e tinha a palavra guardada em seu coração. Por isso nós ensinamos a palavra, ministramos para que os irmãos entendam que tem que ter a unção do Espírito Santo e a palavra de Deus guardada em seu coração, porque a tentação vai vir, meu irmão, e quando ela não é resistida, faz com que as pessoas vá se distanciando de Deus de forma gradativa, porque um abismo chama o outro abismo, e quando a tentação é cedida, ali o inimigo encontrou uma brecha, encontrou uma lacuna para sempre estar agora lançando os dardos inflamados para fazer com que você venha a ceder e a cair sempre, porque você caiu uma vez e a estratégia dele é essa, fazer com que você caia sempre, porque a palavra de Deus é muito clara. Um abismo chama outro abismo. Então que possamos, meu irmão,
Estar sempre diante de Deus, entendendo que o Senhor é que faz tudo por nós. A tentação vai vir, vai vir. Pode vir do maligno, pode vir, mas também pode vir da nossa natureza humana, pode vir. Mas entenda que com a tentação, Deus também vai dar o escape, porque Ele é que nos ajuda. E como é que Ele nos ajuda? Através do Espírito Santo, da sua palavra. Por isso a palavra de Deus fala: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque ceder à tentação é pecar. Então guarde a palavra de Deus em seu coração, assim como Cristo guardou e nos ensinou que somos capazes sim de vencer a tentação. Porque Ele, sendo Deus, Ele poderia usar de artifícios de Deus, mas Ele não usou os atributos divinos para mostrar para mim e para você que somos capazes de resistir à tentação através do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. Mas tem que ler, aprender e praticar, porque a palavra de Deus fala que aquele que não pratica é igual aquele homem que constrói sua casa na areia. Então nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Como ela se manifesta? O autor vai falar por uma ação de Satanás, porque, como nós já falamos nesta lição, que o inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, e isso fica claro quando ele vai tentar Cristo, ele vai tentar Jó, mas quando ele foi tentar contra Pedro, Jesus não permitiu. Por quê? Porque Jesus não deixa ninguém ser tentado, meu irmão, além daquilo que não possa suportar. E Pedro, quando estava ali, Cristo fala: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu intercedi por ti. Por que Cristo fez isso? Porque sabia que Pedro não ia resistir. Mesmo a tentação, quando vem na sua vida, é porque você pode resistir àquela tentação que está vindo. Você está com o desejo de comprar alguma coisa que não tem condição de comprar, mas está agoniado querendo comprar. Meu irmão, você pode resistir, por isso essa tentação veio sobre você. Você tem impulsos, desejos sexuais incontroláveis, que você diz que é incontrolável, não é. Sabe por que não é? Porque essa tentação está vindo sobre você, é porque você pode resistir. E foi o que aconteceu com Pedro. Cristo não deixou Pedro ser tentado, ser provado, porque ele iria cair. Mas com Jó não. Deus permitiu, porque Deus sabia que ele era capaz de resistir. E Jó tinha uma escolha de ceder ou não, mas decidiu não ceder à tentação. Então a tentação, ela pode se manifestar sim por uma ação de Satanás. Então que possamos ter cuidado. Mas também essa ação de Satanás muitas vezes é devido à nossa natureza humana. O ser humano tem uma tendência ao orgulho. Isso nós vemos na Bíblia, como Nabucodonosor teve uma tendência ao orgulho, e aquele orgulho fez com que ele caísse em uma perdição, embora mais na frente ele venha tornar-se e reconhecer a besteira que ele tinha feito, e reconhece seu erro e vê que Deus é unicamente o único e Senhor de todo o universo. Ele compreende, mas nós temos que ter cuidado, porque a nossa natureza humana, meu irmão, ela atende às coisas desse mundo. Mas por que ela atende às coisas desse mundo? Porque o nosso corpo foi feito deste mundo. O nosso corpo está no habitat natural. E o interessante é que nós somos um homem espiritual. Esse homem espiritual precisa, meu irmão, ser fortalecido. Nós fortalecemos o nosso lado material, porque todo dia nós bebemos águas, nos alimentamos, nos exercitamos. Mas do lado espiritual, será que nós estamos lendo a palavra, jejuando, orando? Será? Então tem que haver também esse fortalecimento, meu irmão. Porque as tentações que nos cercam, é muito fácil atingir essa parte física, essa parte da velha natureza. É fácil, porque acontece de forma natural. Mas para eu fortalecer o homem espiritual, eu tenho que me render aos pés de Cristo, estar aos pés de Cristo, focado em Cristo, meu irmão. Porque a tentação vem justamente nisso, focar nas nossas necessidades. É naquilo que nós estamos precisando. Quando o dinheirinho está apertado, a tentação vai vir, sabe quando? Quando o caixa vai passar o troco errado e vai dar um dinheiro a mais para você. É neste momento que a tentação vai vir sobre a sua vida, para provar, para fazer você cair. Então nós devemos ter cuidado, meu irmão, porque ele vai vir justamente quando estamos em alguma necessidade. Na necessidade financeira vai acontecer isso. Vai ser passando um troco errado.
E se nos calarmos, estamos cedendo e pecando. Então o inimigo, meu irmão, vai focar nas nossas necessidades. Você se sente só, o inimigo vai oferecer um companheiro para você que não é alinhado com a palavra de Deus, que não anda conforme a palavra de Deus. E vai ser assim que vai acontecer. Mas é neste momento que vai vir quando você está com a necessidade. Porque o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós devemos ter cuidado e andar alicerçados na palavra de Deus, porque a tentação vai focar em algo de que nós muitas vezes nem precisamos, mas ela foca nisto, ela se manifesta nisso, e ela vem querer ganhar espaço em nossas vidas, apresentando essa suposta oportunidade de ganho, essa suposta necessidade de promoção. E parece até fácil, mas é a tentação, é o inimigo agindo, usando a nossa velha natureza para fazermos perder o foco e perder o alvo que é Cristo, e cairmos em tentação, e caindo em tentação estamos pecando. E quando cedemos à tentação acontece algumas coisas. Primeira coisa, perdemos a comunhão com Deus. Por quê? Porque quando nós cedemos nós pecamos, e o pecado distancia o homem de Deus, porque Deus diz: sede santo porque eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado daquilo que desagrada a Deus. Não é eu sair deste mundo, eu deixar de me relacionar com as pessoas, não, porque Paulo falou, porque se assim fosse, eu teria que deixar este mundo, mas não tem como eu deixar este mundo. Mas nos relacionamos com a pessoa, mas devemos ser luz, devemos ter o perfume, o cheiro agradável de Cristo, para que possamos ser luz, ser sal nesta terra, meu irmão. Então que nós venhamos, meu irmão, não ceder à tentação, porque ela faz isso, faz com que nós perdamos a comunhão com Deus e além de comprometer o nosso futuro. Quantas pessoas cederam à tentação por um copo de bebida e hoje está entregue ao alcoolismo? Quantas pessoas cederam à tentação por um desejo, um impulso sexual e hoje está no mundo da prostituição? Quantas pessoas cederam, meu irmão, a uma tragada de uma droga e hoje está largada ao vício da droga? Minha irmã, ela compromete o futuro. O interessante é que o pecado, quando vem na vida do ser humano, ele não atinge unicamente a vida daquele ser humano, mas alcança todos os que estão ao seu redor. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando Davi cede ao pecado e peca, a consequência do seu pecado, que foi perdoado sim por Deus, mas tem consequências. O pecado deixa cicatrizes. O pecado é como um prego, meu irmão. Imagine, você tem o prego, o pecado, a tentação. Imagine a tentação como aquele prego. Quando nós cedemos, aquele prego faz um buraco, é cravado na nossa estrutura. Virou pecado. Aquele pecado vai sim e pode ser removido, porque Deus remove tudo e nos limpa e nos purifica de todo mal, se o homem se arrepender verdadeiramente do seu pecado. Porém, quando aquele prego é tirado, a marca fica, a cicatriz fica, ou seja, as consequências do pecado, meu irmão, elas ficam. E foi o que aconteceu com Davi. Davi cede ao pecado, adultera, comete assassinato. A primeira consequência do seu pecado, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, é que ele vai perder o filho com Betseba. Vai perder. E a consequência vai alcançar a sua vida daqui para frente, porque os seus filhos agora vão andar por caminhos tortuosos. Tudo isso devido ao exemplo, ao mau exemplo deixado pelo pai. Então tudo foi consequência do pecado. Então o pecado compromete sim o futuro. O pecado sim faz com que o homem perca a comunhão com Deus. E o pecado, meu irmão, quando cedemos à tentação, porque quando cede-se à tentação é pecado. O terceiro tópico da lição que o autor fala, quando cedemos à tentação é pecado, ou seja, você está pecando.
Então, quando você peca, você perde a comunhão com Deus, mete o seu futuro e fica dominado por sentimentos ruins, porque o inimigo, além de ser tão astuto e sujo, que ele lança a tentação, que não é pecado você ser tentado, mas quando você cede à tentação, você está pecando, e depois que você peca, ele começa a martelar na sua cabeça para que você agora venha abandonar tudo, chutar o pau da barraca, como fala o ditado popular, e abandonar de vez a Deus, ou seja, tirar Deus do trono, como eu falei no início, e colocar agora o inimigo, ele sentar naquele trono e reinar, ele com sua velha natureza. E a palavra de Deus fala que quando o homem se desraga do seu caminho, ou seja, a casa estava limpinha, porque o Espírito Santo veio, fez a varredura, limpou, expulsou aquilo que de mal tinha, e agora ele está reinando na sua vida, porque o trono agora está sendo reinado por Deus. Mas quando você começa a pecar, começa a falhar, começa a dar brecha, o inimigo vem e começa a colocar sentimento ruim na sua vida, e você começa a se distanciar de Deus, vai chegar o momento que você está expulsando Deus, porque você deixou de ter comunhão com Deus. E o que acontece? Quem reinava naquele trono vai vir e vai ver que a casa está limpinha, vai lá e vai chamar mais 7. Por isso, o estado deste último homem se tornou pior do que o primeiro. Olhe, exemplos é o que não falta. Pessoas que outrora estavam andando em comunhão com Deus, fazendo a obra, hoje em dia seu estado deplorável, degradável. Por quê? Porque estão 7 espíritos malignos e mais o que morava já lá, porque era um que estava, que foi expulso, mas quando aquele viu que a casa estava vazia, ele vai e chama mais 7, ou seja, 7 mais ele, 8. Está ali, por isso o estado daquele homem é deplorável, é pior do que o anterior. E você vê uma pessoa e não entende como é que pode, aquela pessoa estar na igreja, rapaz. Era tão direitinha, tão certinha, tão certinho. Mas hoje nessa vida é por isso. Porque o estado deste último homem se tornou pior do que o primeiro. Porque agora, além de ter um trono que foi tirado de Deus, o domínio de sua vida, de seu guia de sua vida, foi colocado agora mais 8. E esses inimigos, esses espíritos, vão fazer com que esse homem se torne pior do que o primeiro homem. Então, meus irmãos, que possamos vigiar, estarmos atentos às astutas ciladas do inimigo, porque ele vai usar a nossa velha natureza para fazer com que cairmos, para que venhamos a cair em tentação. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E hoje comentamos a lição de número 1, o perigo das tentações, das lições bíblicas jovem, amém? Continue nos acompanhando. Você que nos ouviu até aqui, gostou da nossa aula, deixa a sua curtida, comente, meu irmão, e compartilhe. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos o link que dá acesso a um teste online. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.